Oi, doutora Viviane. Bom dia, tudo bem? Tão linda, né? A gente assim, com cor vibrante, lisa, muitas vezes está mais sujeito a deixar escancarado um probleminha do couro cabeludo, que faz com que o outro muitas vezes diga: nossa, tem algo aqui no seu ombro. Já viu gente com caspa e com terno preto? Que efeito! Toda irritação no couro cabeludo é caspa? Não necessariamente. A gente tem várias doenças que podem acometer o couro cabeludo. Por exemplo, psoríase, alguns tipos de fungo, alguns tipos de infecção bacteriana e algumas vezes pode ser assim muito parecidas as lesões entre si. Então, às vezes a gente tem que até fazer uma pequena biópsia, né, para examinar, levar para análise, para fazer essa diferenciação. Mas na maior parte dos casos é um quadro muito clássico, então o dermatologista na consulta geralmente vê, bate o olho e já sabe, não, é dermatite seborreica, é o mais comum. Então só ter cautela para não ir correndo na farmácia comprar um shampoo anti-caspa sem ter feito um diagnóstico com precisão. Vai que é outra coisa, né? O dermatologista vai saber dizer direitinho. Nessa época do ano, tudo bem que é uma primavera com cara de outono, de inverno. Ai, gente, tá uma confusão, né? De qualquer maneira, quando começa a esquentar, essa é a tendência, né, para os próximos meses, a situação piora para quem tem caspa ou melhora? Então, a gente tem alguns fatores que geralmente pioram a caspa, que é principalmente o frio. Então, a gente acabou de sair de uma época, né, mais fria, que o pessoal toma muito banho com água quente, que também piora. Por isso também, entendi. Mas o verão tem essa, assim, tem duas questões. Primeiro que o calor, né, o sol, os raios ultravioletas podem melhorar a inflamação do couro cabeludo, mas às vezes, se for uma pessoa que sua muito, né, que tem muita oleosidade, daí pode ser que piore, né? Impactante. Esse, então, é uma dermatite seborreica num bebê, né, que a gente tem 2 picos, geralmente, de idade que acomete. Quando é na criança, geralmente pode começar ali pelas 3 semanas de vida, até 1 aninho de vida. E costuma melhorar espontaneamente, então vai resolver sozinho. É importante salientar para os pais que também não tem nada a ver com má higiene, que tem pessoas que ficam com receio, né? Ou que seja transmissível, também não é transmissível, mas tem alguns casos que a gente precisa tratar com remédio e outros não, né? Tudo tem que ser avaliado. Olha onde foi parar, na sobrancelha. É que a dermatite seborreica, muitas pessoas conhecem então como caspa, geralmente no couro cabeludo, e todo mundo acaba pensando que é só o couro cabeludo que é acometido, né? Mas é uma doença então inflamatória da pele, que acomete tanto o couro cabeludo quanto outras áreas que são oleosas também. Quem é mais propenso em relação à pele oleosa ou seca? Geralmente, quem tem pele oleosa. Oleosa. Tem vários outros fatores também. Por exemplo, pessoas que praticam muito exercício e ficam com aquela roupa mais úmida, né? Que o certo seria chegar em casa, já tomar um banho e colocar uma roupa mais seca, né? Porque esse contato prolongado com o suor pode, né, provocar as lesões ou piorar as que você já tem. Essa Coça? É uma região, às vezes sim, não é todos os casos. Principalmente nos casos levinhos, não coça, mas tem casos que são mais, assim, extensos e daí costuma ter coceira, sim. Existe caspa crônica? Sim, então, quando é no recém-nascido, na criança, geralmente tem resolução, né? Melhora. Mas quando a gente começa na fase, assim, do fim da adolescência e do adulto, a gente não fala mais em cura, a gente fala que é uma doença crônica mesmo. Tem períodos que melhora, tem períodos que piora, mas a gente nunca consegue assegurar que a pessoa não vai mais ter. O que funciona de verdade a título de tratamento e o que é mera ilusão? Então, geralmente, principalmente para o couro cabeludo, a gente pode dispor de shampoos, né, que são antifúngicos. Se é quadros leves, tanto no rosto quanto no tronco, né, nas costas, também umas pomadas que são anti-inflamatórias, né, cremes antifúngicos. Mas se é um caso muito extenso, que tem muitas lesões, que a gente passa a pomada e não melhora, também com remédio, né, via oral precisa ser tomado. Outras coisas que podem ajudar a melhorar. A gente também pode ter muito na região da barba, no caso o homem, né? Então,
Então, uma coisa seria tentar sempre tirar a barba, deixar sem, até melhorar as lesões, antes de deixar crescer novamente. A questão da oleosidade que eu estava falando, né? Após praticar um exercício, tomar um banho assim que puder e trocar por uma roupinha mais seca. Outra coisa que pode influenciar é o alcoolismo. Então, né, para quem puder cessar o alcoolismo. Até nisso. E também o vírus do HIV, é interessante comentar que geralmente a maior parte das pessoas que possuem, né, o HIV tem muito aumentado e geralmente é mais difícil de tratar. Geralmente são quadros mais extensos. Tem ligação com baixa da imunidade, talvez? Então, os dois pode acontecer tanto se a pessoa tem o sistema imune normal, quanto se tem o sistema imune mais comprometido. Mas, geralmente, quem tem o sistema imune comprometido, como nesse caso, pode ser que tenha uma piora, ou quadros, né, que são mais difíceis de tratar. Dormir com o cabelo molhado? Não é recomendado mesmo, porque realmente a gente fica, então, assim, persistente, mais ou menos como a questão da camiseta úmida, né? A gente deixa o cabelo úmido por mais tempo. Abafa no travesseiro. Demora mais para secar. A questão de quem também lava o cabelo e coloca um boné já, né? E não deixa secar o cabelo e fica úmido. Tem um aumento, então, da proliferação dos fungos, geralmente, nesse local. Que a gente já tem fungos que vivem no nosso couro cabeludo, né? Só que quando tem essas situações, pode ser que eles proliferem a mais e pode influenciar no desenvolvimento da caspa. Mais comum entre homens ou mulheres? Olha, no geral, é um pouco mais nos homens, mas a gente também tem muitas mulheres que têm o quadro. Pode provocar queda de cabelo? Pode, porque como é uma doença inflamatória, causa inflamação da pele, então ali pode inflamar então, ao redor dos folículos, né, de pelo e pode sim piorar ou provocar queda de cabelo. Nossa, antes de entrar no ar aqui nos bastidores, eu comentei, né, com a doutora, falei assim, nossa, doutora Vivi, que fotos, né? Ainda bem que não é na hora do almoço que a gente vai exibir. Enfim, aí ela me disse, nossa, Vanice, eu já vi tanta coisa pior. Eu tentei mais amenizar. medonha do que essa. Em que estágio pode ficar quando você aponta o dedo e fala, esse é grave? Olha, geralmente tem a questão de acometer, por exemplo, todo o couro cabeludo e ficar em placas como se fossem crostas, cascas amareladas bem grossas mesmo, assim, acometendo todo o couro cabeludo, toda essa região, então, aqui, até na parte externa do ouvido, na região da barba, aqui ao redor do nariz, a gente tem no peito, tem nas costas, até a região genital pode ter, porque é uma área que a gente tem mais glândulas de sebo, né, que são áreas que tem uma maior oleosidade e até também pode ter. Olha que papo sério esse, né? A pessoa não pode desconsiderar, vai lá desde os primeiros sinais já, né? Cortar o mal pela raiz. Pode deixar cicatriz como acne, por exemplo, você disse, a gente viu até ali, né? Uma prova real de que é até ao redor do nariz ou no colo. Pode deixar marcas? Não é o mais comum. Geralmente, fazendo o tratamento adequado com os remédios anti-inflamatórios e antifúngicos, não costuma deixar cicatriz. Na dermatologia, a gente nunca diz nunca, né? Mas não é o mais comum. O mais comum é que, se você trata, tem resolução. Doutora Vivi, boa semana, tá? Para você, abraço para os seus pacientes, que são muito felizes. Né? Muito obrigada pelo seu convite, eu adorei estar aqui. Volte sempre, olha aí que legal. A gente está ao vivo com transmissão também pelo ktv.com. Se você conhece uma vizinha, uma amiga, algum parente que tenha caspa e que nesse momento não esteja assistindo ao Viva Bem, porque está trabalhando, porque está em viagem, enfim, compartilha. Dá um programa com essa pessoa, marca lá com @ através do Facebook, dá um jeitinho de pelo YouTube encaminhar o link. À tarde também é recortada atração por atração, volta lá para o ktv.com, pode fazer com que a pessoa, né, vá direto ao foco daquilo que mais interessa para ela, entre tanta atração bacana que a gente tem das 10h30 da manhã até o meio-dia. Depois a gente já emenda no Jornal da KTV. Assistiu ao debate dos candidatos ontem? Tem repercutido bastante na internet, né? Através da nossa Rede Cultura também. Obrigada, Vivi. Beijo para você. Obrigada, beijão.